Olá pessoal, hoje é dia 16 de junho de 2020. Hoje eu trago uma reflexão, nesses breves minutos que vamos estar juntos, sobre a importância da comunicação na nossa vida. Nesses tempos difíceis de pandemia, percebemos o quanto a comunicação, quando usada de forma correta, quando a intenção por trás dessa comunicação tem fins positivos, nobres, ela alavanca, ela constrói, ela acrescenta, não só para aqueles que recebem a mensagem, mas também para aqueles que transmitem a mensagem. Bem como a comunicação, quando usada como uma ferramenta de prejudicar, atrapalhar, desarmonizar, também tem um efeito desastroso junto a todos os seres. E a comunicação ela é usada desde tempos imemoriais. No início, não se utilizava tanto a comunicação verbal, articulada por palavras, por conjunto de letras que formavam significados, mas muitas vezes a utilização de sinais, de gestos, de sons que determinavam algum tipo de comunicação. Hoje, na sociedade moderna, nós temos uma complexa rede de comunicação entre as pessoas, que vai muito além da palavra. Hoje nós temos os meios sociais, nós temos a internet, nós temos o WhatsApp, enfim, nós temos vários recursos audiovisuais, inclusive esse que eu estou falando com vocês, da gravação do vídeo, que nos possibilita a transmissão de algum tipo de informação, de conhecimento, de questionamento, enfim, trava-se a partir daí algum contato com o outro. E é importante a gente se aperceber da responsabilidade que cada um de nós tem ao travar algum tipo de comunicação com semelhante. É importante nós entendermos o quanto o nosso diálogo, seja verbal, gestual, seja inclusive, nós vamos conversar um pouco sobre isso, a nível emocional e energético, tenha um teor de conteúdo que realmente acrescente e traga harmonia para as pessoas, para você e para o ambiente que a gente vive. A palavra que nós proferimos, ela é impregnada de energias e de sentimentos, impregnada de emoções. Quando articulamos algum tipo de palavra para o outro, a gente não está só formulando um conjunto de significados através das letras que vai passar algum tipo de mensagem que a gente queira, algum tipo de informação. Mas, na verdade, as nossas palavras, elas vão impregnadas de um conteúdo muito mais profundo, muito mais além do que a informação. Ela vai impregnada de uma energia que invariavelmente pode levar a alguma transformação, positiva ou negativa. Eu me recordo que há algum tempo atrás, através do WhatsApp, meio de comunicação tão usual hoje, eu recebi mensagem escrita e pelas palavras escritas eu achei que a mensagem tinha sido um pouco ofensiva, dura e depois conversando com a pessoa eu percebi que a interpretação que eu tive daquela mensagem foi completamente equivocada. A pessoa estava num momento mais complicado, agitado, onde ela rapidamente escreveu a mensagem e pareceu para mim que havia recebido essa mensagem que ela estava sendo seca, dura, enfim, que estava faltando naquele momento com algum tipo de gentileza ou caridade. Então vocês percebam como é delicado esse mundo da comunicação, qualquer tipo de comunicação, como nós temos que tomar cuidado na forma que a gente se coloca, na forma que a gente leva aquilo que a gente pretende passar para o outro. Porque normalmente toda mensagem, até escrita, ela vai impregnada de algum tipo de sentimento, de algum tipo de energia e que é percebido pelo outro. Porque a comunicação, ela também se passa
pelo campo energético. Quantas vezes nós chegamos num lugar e a nossa presença causa algum tipo de alegria, ou de conforto, ou de paz para as pessoas que estão, porque a energia que a gente está emanando, que a gente está passando para o ambiente, que é através do nosso pensamento, da nossa conduta, da nossa postura ao longo do dia, passa para um ambiente um grau de satisfação, de bem-estar muito grande. O contrário também pode acontecer, chegarmos num ambiente irritados, com sentimentos e emoções de raiva, rancor, ódio, enfim. E isso é passado com a nossa presença através de uma forma energética às pessoas que estão no ambiente. E ali é travado um tipo de comunicação, ainda que não seja uma comunicação consciente e racional. Esse é o tipo da comunicação energética que nós passamos e também a comunicação emocional, que está muito interligada com a comunicação energética. Então, constantemente estamos passando informações emocionais do nosso estado íntimo, de como anda o nosso grau evolutivo. E essa transmissão perpassa pela transmissão oral, escrita, né? Mas também passa simplesmente pela nossa presença em algum ambiente que haja outras pessoas. Então, nós estamos constantemente vivendo uma comunicação entre todos nós. Nós evoluímos e nós crescemos através da comunicação. Se nós não conseguíssemos nos comunicar, nós não teríamos uma evolução. Nós não trocaríamos, que a comunicação é uma troca, nós não trocaríamos os conhecimentos, os aprendizados, as experiências que cada um teve ao longo da vida. Então a comunicação é fundamental nesse processo de crescimento e eu diria de harmonização do próprio ser. Então percebo o quanto temos de responsabilidade a partir do momento em que já galgamos algum conhecimento e alguma evolução a nível moral, a nível intelectual, a nível de entendimento de vida. A responsabilidade que temos de usar o ato da comunicação de uma forma construtiva. E no mundo e no momento atual, isso se faz urgente e necessário. Que a gente seja instrumento e transmissor de informações de uma comunicação salutar, algo que realmente acrescente ao próximo e a nós mesmos. Porque normalmente quando a gente se comunica e transmite algum tipo de informação, e repito, essa informação vai impregnada de sentimentos, vai impregnada das energias que estão dentro de você e que estão na sua intenção, na sua vontade ao se comunicar. Isso vai até o outro e causa algum tipo de reação daquele outro, dos outros ou do ambiente. Isso volta para a gente. É uma questão de ação e reação. Então, é importante que a gente tenha conscientização da importância do ato, do momento de se comunicar com o outro. Existem comunicações que são muito naturais, como essas emocionais e energéticas que eu falo, que podem sair através dos gestos, que podem sair através da palavra, da escrita, dos meios audiovisuais, da internet, enfim. Mas essas energias, muitas vezes, e essas emoções que são transmitidas sem a nossa intenção racional, muitas vezes ela tem um cunho racional por trás que tem uma intenção. Então, quando a gente tem um exemplo muito claro hoje nas fake news, né, que é tão conhecido hoje no meio, as fake news, quando a gente tem uma intenção de maquiar, de ludibriar uma informação que nos chega correta e que a gente manipula com um determinado objetivo. E geralmente na fake news é um objetivo que não é nobre. E aí a gente começa a divulgar essa informação. E nós, ao recebermos as informações, temos que ter o critério, o bom senso, de perceber como essa informação chega, quais são as suas fontes, de que forma ela chegou, ler o conteúdo, perceber se ela está pautada em bom senso, se naquele momento aquilo é pertinente àquilo que está se vivendo, para que a gente possa ser um retransmissor da informação que chega, que nós sejamos um agente de comunicação positivo.
que leve e propague uma informação e que trave essa comunicação de uma forma harmoniosa, trazendo um ambiente cada vez mais harmônico, ainda mais no momento crítico e difícil que nós vivemos. A partir de uma comunicação bem feita, pautada no bom senso, no respeito, na verdade, na clareza, na boa intenção de fato, a gente já inicia aí todo um processo de harmonização do ambiente onde essa mensagem vai chegar. Mas se nós não tivermos cuidado, nós podemos ser agente de mais confusão, de mais desarmonia. E hoje se tornou muito fácil passar certas mensagens, certas comunicações. E o meio eletrônico, ele meio que nos, entre aspas, uma falsa sensação de segurança. É onde a gente clica um botão e como se a gente não tivesse mais responsabilidade nenhuma a respeito do que a gente enviou, quando na verdade não é assim. Na verdade, todos nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos, inclusive o clicar de um botão, inclusive em poucas palavras que a gente coloque para o outro. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Somos responsáveis, inclusive, por aquilo que não fazemos, pela nossa omissão. É importante entender que não dá para ficar em cima do muro. Não dá para dizer, eu não sei, eu não tenho nada, eu não vou fazer. A partir do momento em que a gente se coloca nessa posição, a gente fez uma escolha, a gente tomou uma posição. E a gente tem uma responsabilidade a partir disso. Então a vida, ela nos conclama, ela nos chama a nos responsabilizar por tudo aquilo que faz parte da nossa vida, do nosso convívio. O mundo de hoje, ele traz consigo uma carga de ansiedade, talvez seja um dos maiores maus da humanidade atual, é a ansiedade, ou seja, a gente está sempre vivendo muito pouco o nosso presente, a gente está sempre com preocupações que vão além, que estão fora da nossa capacidade de resolver. Nós muitas vezes criamos problemas que ainda não existem, isso gera ansiedade. Nós temos um grande problema através da comunicação, excesso de informação que nos chega e nós às vezes não temos a capacidade, a percepção de selecionar, de filtrar, de peneirar essas informações e essa montoeira de informações, e eu diria que talvez 90% seriam descartáveis, não teriam validade nenhuma para o nosso desenvolvimento, poderíamos passar o dia tranquilamente sem esses 90% das informações, não seríamos piores por isso, muito mal informados por isso, mas essas informações todas que a gente pega e não consegue filtrar, geram em nós, aumenta o nosso nível de ansiedade. Então percebam que uma mudança de atitude perante a forma de nós nos relacionarmos com o mundo, porque se comunicar é se relacionar com o mundo, faz diferença na qualidade de vida que nós temos e que nós poderemos ter no futuro. É preciso entender que muito do nível de ansiedade, de desarmonia que hoje nós vivemos, tanto intimamente como no nosso âmbito familiar, vai muito dessa dificuldade que temos de selecionar, de filtrar e de dar ênfase àquilo que realmente é importante para o nosso bem-estar. Saber filtrar as coisas que realmente valem a pena a gente perder energia, perder o tempo olhando, observando aquilo que nos chega. E nesses momentos de pandemia, onde nós vivemos esse afastamento social e para algumas pessoas até realmente o isolamento social, onde nós fomos obrigados a viver nesse âmbito familiar, se faz mais necessário ainda o cuidado com a nossa comunicação, com o que a gente coloca para o outro, a forma como a gente coloca para o outro, o que a gente permite que entre na nossa casa através das mídias sociais, através dos canais de informação, o que a gente vai permitir que faça parte, companhia do nosso dia e da nossa família. Porque apesar desse isolamento do contato físico com o outro, nós continuamos tendo contato através da comunicação com as mídias sociais, com os meios televisivos, com os meios eletrônicos que invadem a nossa casa. E em muitos casos, esses meios,
eu já falei em algumas palestras, se tornam verdadeiros obsessores. Uma vez eu brincando numa palestra, falei que um dos piores obsessores do nosso século é o tal do smartphone, e realmente ele é. Ele pode ser um anjo guardião, ele pode nos tornar um mentor eletrônico, se a gente poderia dizer assim, e nos ajudar muito a alavancar a nossa evolução, a trazer equilíbrio, a trazer prazer, a trazer construção, informações úteis. Mas ele também pode ser um algoz, trazendo desinformação, trazendo um entretenimento exagerado, tirando o nosso foco de coisas produtivas. Ele pode ser uma ferramenta que facilita, ao mesmo tempo que ele facilita a comunicação com o outro, ele também banaliza a comunicação com o outro. Ele pode ser muitas vezes um esconderijo para que a gente não interaja com o outro olho no olho, fisicamente, o que hoje a gente não pode, é verdade, mas ele pode, num momento em que a gente acha essa liberação, ele pode acabar sendo um refúgio, um esconderijo, e a gente deixar de falar com o outro. Então vejam que nós temos instrumentos magníficos, maravilhosos para a nossa evolução e que vão nos ajudar muito, né? Eu me lembro, eu não sou tão velho assim, mas eu me lembro que antigamente eu tinha que ver a Barça para pesquisar na escola, demorar, tudo era muito demorado, tinha que ir na biblioteca. Hoje, com um clique, através do smartphone, de um computador, do que seja, você tem acesso a informações múltiplas e as mais variadas possíveis de todo mundo. Você hoje faz uma pesquisa com uma velocidade muito maior. Então, realmente, a comunicação, ela se aperfeiçoou, ela melhorou, mas se ela não for atrelada de um sentido moral, de um sentido ético na sua utilização, ela se perde. Ela passa a ser uma ferramenta que é mal utilizada. É a mesma coisa que você tem um parafuso, precisa de uma chave de fenda ou uma chave Phillips, e você pega a ferramenta errada, um martelo, e começa a bater naquele parafuso. Então é muito parecido a esse exemplo com o smartphone. Você pode pegar ele e utilizar ele de forma equivocada e só trazer prejuízos ao seu dia a dia. Por isso, uma reflexão importante que a gente deve guardar para a semana é isso. O que eu estou fazendo do meu tempo no sentido da comunicação com o outro? E comunicação, repito, vai além das palavras. Eu me comunico com o outro através do olhar. Será que as minhas comunicações elas estão sendo superficiais? Será que está faltando nessa comunicação com o próximo? E eu diria esse próximo no momento atual da pandemia, com a família, com aqueles que estão junto de nós, que somos obrigados a conviver mais a miúde, com mais proximidade. Será que nessa comunicação eu estou impregnando as minhas palavras, a minha escrita, o que seja, com bons sentimentos? Será que eu estou usando de emoções verdadeiras? Será que eu estou deixando transparecer sentimentos e emoções positivas para a melhor ambiência da minha casa? E aqui, o que eu convido é que todos se esforcem um pouco, nada exagerado, para que se possa colocar nessa comunicação mais amor mesmo, mais afeto, dentro das palavras, dentro das escritas, dentro de qualquer ato, gesto, atitude, porque a atitude é uma comunicação, uma forma de se comunicar, mas que seja impregnada de um pouco mais de amor, um pouco mais de afeto. Sabemos o quão difícil é conviver com o outro, 24 horas por dia, preso num espaço muito pequeno, onde somos obrigados a interagir o tempo todo. É muito diferente de você morar com uma pessoa, mas você sai, você trabalha, você estuda, você passeia, o outro também. Existem, dentro dessa rotina das 24 horas, uma variada oportunidade de se relacionar e de se comunicar com outras pessoas. Isso, de certa forma, ajuda no convívio. Quando a gente é obrigado a conviver com a mesma pessoa muitas horas a fio, isso muitas vezes traz conflito de emoções, conflito de interesses, conflito de aptidões, conflito de entendimentos, de amadurecimento da própria alma de cada um de nós. Então é preciso, para todos aqueles que têm boa vontade, que já deu um passo além das ilusões, que tem algum entendimento da doutrina espírita, que tem algum entendimento do cristianismo, colocar em prática no seu dia a dia, e aí não vai nenhuma cobrança e nada exagerado, mas colocar em prática de uma forma suave, tranquila,
esse afeto e esse amor através do movimento de comunicação que cada um trave no seu dia a dia dentro da sua casa. Muitas vezes, se nós não conseguimos proferir uma palavra mais afetuosa, por que não exercitar então o silêncio afetuoso? Por que não demonstrar ao outro através de um abraço dentro de casa, um aperto de mão, um olhar compreensivo de tolerância? Isso são maneiras de comunicação também. E eu sei que muitas vezes é difícil travarmos um diálogo com o outro quando a relação está às vezes desgastada pelo convívio exagerado e muitas vezes excessivo junto com o outro. É difícil a gente medir o afeto, a qualidade do amor que a gente vai dar a essa comunicação. Então, muitas vezes, agir através do silêncio. E lembre-se, silêncio não é indiferença, não é ser indiferente ao outro, mas é dar o silêncio nos momentos oportunos para que não se crie um diálogo onde, em vez de afeto, haja desafetos, onde irritações, mau humor, muitas vezes a falta de paciência, não que o outro nos cause, mas a situação como um todo está nos causando, possa ser jogada nas palavras e atingir as pessoas que a gente ama, que a gente na verdade não quer magoar, que a gente escolheu e elegeu para estar conosco. Então muitas vezes no silêncio, no olhar significativo, impregnado de amor, a gente consegue demover barreiras da comunicação que muitas vezes são construídas e cristalizadas ao longo do tempo, que não são cristalizadas e ao longo do tempo que eu falo da pandemia, que vem muito além. As nossas relações não estão sendo construídas na pandemia, elas podem estar até sendo testadas na pandemia, mas nós vamos criando as relações que hoje estão na nossa casa ao longo de muitas vezes de muitos e muitos anos. E a pandemia vem trazendo talvez uma grande prova da convivência. Como está a nossa convivência com o nosso semelhante? Como está a nossa comunicação com o nosso semelhante? E aí entra o afeto, as emoções, os sentimentos, as energias que nós estamos depositando nas nossas comunicações. Muitas vezes é preciso a gente respirar, fazer um trabalho respiratório, vai tomar um banho, vai beber uma água. Tem uma passagem do Chico que ele recomendava, né, que se colocasse quando a gente ia falar alguma coisa que não devia, a gente bebia água e ficava com água na boca, né? Aquilo era um gole de bom senso. Que a gente possa às vezes fazer isso. Viu que não dá? Você hoje está impaciente? Você hoje não está bem? A sua tolerância está menor? Isto é normal. Isso é plausível. Somos imperfeitos. Não vamos cobrar uma perfeição, não vamos cobrar uma atitude, uma postura além do normal, daquela que a gente não pode dar ainda. Mas nós temos maneiras de lidar com essas situações. Bom, eu não posso falar, porque senão eu vou falar algo carregado de desafeto, de desamor. Então, com licença, sai, vai beber água, vai no banheiro, joga uma água no rosto. Isso são medidas paliativas, mas importantes no nosso dia a dia, para que a gente possa ter uma convivência melhor, uma comunicação que construa e não desconstrua tudo aquilo que muitas vezes construímos ao longo de muitos e muitos anos. O pedido e a reflexão que eu trago é que nós tenhamos um pouco mais de cuidado, atenção e paciência na nossa forma de se comunicar, de se relacionar com o nosso próximo. Ter um pouco mais de cuidado e atenção nas informações que vamos ser transmissores para com o próximo, dentro de casa e fora de casa. Refletimos um pouco que tipo de instrumento estamos sendo para a espiritualidade. Para a espiritualidade do bem, que quer construir um mundo melhor, ou para a espiritualidade inferior, que busca arregimentar cada vez mais pessoas em desequilíbrio, em desalinho, para que eles possam colocar mais fogo na lenha. Que tipo de obreiro, que tipo de espírita, que tipo de cidadão, que tipo de ser humano e de espírito nós queremos ser nesse momento? Queremos ser construtores da Boa Nova ou queremos ser coadjuvantes dos espíritos inferiores na desordem planetária? É uma questão de decisão. E não tem nada aí de pedir um heroísmo, de pedir algo que a gente não possa fazer. O que se pede talvez é um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado
naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está escrevendo, naquilo que a gente está falando. Talvez pela ansiedade enorme que a gente vive nesse momento, nós tenhamos uma dificuldade muito grande em controlar, em manter dentro de nós, às vezes, emoções, sentimentos, muitas vezes equivocados dentro de nós, e a gente exterioriza. O grande perigo e problema disso é a gente descarregar essa ansiedade da forma errada em pessoas que não merecem, que estão muitas vezes em momentos difíceis, que a gente poderia ajudá-las. Então pensemos nisso. Eu espero que nesses breves minutos essa reflexão ajude a todos nós, não só a quem vai me ouvir, mas a mim também, nos ajude a construir relacionamentos melhores, mais harmônicos. Não diria perfeitos, porque a perfeição para a gente ainda não existe, mas mais saudáveis. E saudáveis são aqueles relacionamentos em que na comunicação existe espaço para o perdão, existe espaço para o recomeçar, existe espaço para tentar de novo, para dar um passo atrás, para depois lá na frente dar 2 passos para frente. É necessário que a gente pense muito sobre isso, que a gente procure ter um pouco mais de calma, de serenidade diante desse grande, enorme desafio que nós fomos colocados. Não estamos aqui na Terra nesse momento à toa. Temos um motivo para estarmos aqui, quer por expiação, quer por prova, mas estamos no momento e podemos, eu tenho certeza, que com os conhecimentos e as experiências que nós temos, podemos, se não melhorar grandemente tudo, podemos amenizar minimamente o sofrimento de muitos que estão à nossa volta e o nosso próprio sofrimento interior, com as nossas mazelas íntimas que ainda carregamos. Eu desejo a todos vocês uma semana de muita paz, de muita luz, de muito entendimento, de boas palavras, de bons olhares, de bons sorrisos, de bons silêncios, momentos prazerosos com o próximo que está bem próximo de ti, que vocês possam, através do silêncio, se encontrarem mais. Olha eu falando do autoconhecimento novamente, que através do silêncio vocês consigam fazer mais autoconhecimento, que vocês no ato da comunicação possam fazer a reforma íntima que tanto precisem, na transformação das suas palavras, que coloquem mais doçura no tom de sua palavra, menos julgamentos, mais entendimentos, menos desamor e mais amor em tudo que fizermos. E eu tenho certeza que a espiritualidade de luz, os amigos espirituais, estarão presentes junto de nós, porque nós criaremos a partir daí uma sintonia maravilhosa com todos esses amigos espirituais do plano maior, que estão aqui atentos a nós, nos ajudando. E nos conduzindo nesse momento tão difícil do planeta Terra. Muita paz e muito amor desejo a todos vocês.